todos e que Deus abençoe a todos vocês abundantemente em o nome do Senhor Jesus. E pessoal, hoje eu vim trazer mais uma palavra de Deus para vocês, uma palavra de fé, um exemplo de fé e obediência à palavra de Deus. Eu estou falando de Abraão, que antes era chamado de Abrão, né? Eu vou ler aqui para vocês Gênesis 12, 1 e 2. Diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Amém? Pessoal, para você ver, primeiro Abraão, que antes era chamado de Abrão, só que Deus o renomeou, colocou o nome dele de Abraão, passou a se chamar Abraão. Antes o nome dele era Abrão. Parentela, para quem não sabe, é a união de parentes, né? Uma união de parentes que naquela época era muito comum. Era incomum a divisão de clãs familiares, né? Era incomum a divisão das famílias, era mais comum a união entre os mesmos. E Abraão, se você parar para analisar, Abraão primeiro teve fé e depois obedeceu. Fé para acreditar, para crer no que Deus havia dito para ele. E obedecer a palavra de Deus. Ele também teve um sacrifício, né? Porque Abraão porque Abraão já tinha a vida ganha, já tinha tudo organizado, porque o pai de Abraão deixou uma grande herança para Abraão. Ele herdaria uma terra própria do pai dele. Abraão era riquíssimo, riquíssimo. Então, primeiro teve fé, né, para acreditar, para confiar no que Deus havia dito para ele sair da casa dele e que Deus, e se ele fizesse isso, Deus o abençoaria. Que Deus fala, né? Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e agradecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Pessoal, para você ver, Abraão primeiro teve fé, segundo, obedeceu sacrificando. Ele sacrificou, ele obedeceu a Deus, ele sacrificou, ele saiu da casa, ele largou tudo aquilo que era velho para seguir algo novo. E Deus não Deus não deixou que ele continuasse na casa dele, por conta que Abraão podia, né, Abraão podia enfraquecer, vamos dizer, ficar relaxado na fé. E os familiares de Abraão podia contestá-lo, questioná-lo, colocando dúvida na mente dele para tentar tirar ele do caminho de Deus. Porque o pai de Abraão era idólatra, a família de Abraão não conhecia a Deus, não conhecia. Então eles iam fazer de tudo. O mal podia usar a família de Abraão para tentar tirar Abraão dessa fé. Então, Abraão teve fé, obedeceu e sacrificou. E a consequência dessa obediência de Abraão foi o quê? Intimidade com Deus. Se tornar amigo. Deus chamou Abraão de amigo. Você tem noção do que é isso? Deus chamou Abraão de amigo. E Abraão até hoje nos céus está colhendo toda a obediência dele para com a palavra de Deus.
Ele obedeceu, ele sacrificou, ele ia sacrificar o próprio filho, porque Deus havia pedido. Ele ia sacrificar o próprio filho. Deus estava testando a fidelidade de Abraão. Ali era um teste. E Abraão obedeceu, foi fiel a Deus. E Deus, claro, ele não pegou, ele não quis o filho. Ele colocou, ele enviou um cordeiro para Abraão sacrificar. Então Abraão era um homem bastante obediente à palavra de Deus. Na verdade, todos os heróis da fé do passado eram obedientes, se destacavam pela sua obediência e pela sua fé para com Deus. E Abraão é um grande exemplo de fé. E você, meu caro, minha cara, também pode ter essa intimidade com Deus. Pode também ser amigo, ou melhor, pode ser filho de Deus. Imagine você ser filho de Deus, então você pode ser filho de Deus. Você sabe que nós somos descendentes de Abraão. Pelo menos eu sou descendente de Abraão pela fé. Pela fé em Deus, eu sou descendente de Abraão. E tem descendente físico de Abraão, que é Israel. São descendentes de Abraão, fisicamente falando, né? Físico. Mas espiritualmente, todo aquele que aceita o Senhor Jesus, todo aquele que anda na palavra de Deus, olhando para não tropeçar, vigiando para não tropeçar, obedecendo a palavra de Deus, esse pela fé é descendente de Abraão. Então, você tem que obedecer. Tem que obedecer, ter fé, obedecer e sacrificar. Sem isso, é impossível. Impossível. Isso, na verdade, sem isso, você não vai receber, você não vai desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Ou seja, dos projetos, dos planos que Deus tem para a sua vida. Abraão desfrutou desses planos. Abraão desfrutou da grandeza de Deus. Deus honrou Abraão, porque Abraão honrou a ele. Abraão honra a Deus. E Deus honrou na terra e ainda honra Abraão pela fidelidade de Abraão. Ainda honra lá nos céus pela fidelidade de Abraão. Abraão até hoje colhe a obediência dele, né? O que ele plantou que foi a obediência, a fidelidade dele para com Deus. Então, pessoal, seja fiel para com Deus. Você pode me enganar. Você pode enganar o Bispo Macedo. Você pode enganar todo mundo. Você pode enganar todo mundo, todo tipo de pastor, todo bispo. Você pode enganar todo mundo, menos a Deus. Todos os seres humanos você pode enganar, menos a Deus. Menos a Deus. Deus sabe o fundo sabe até o que você não sabe sobre si mesmo. Deus vê em você o que ninguém mais vê. Então, confia, na verdade, obedeça, confia, obedeça e sacrifique a Deus. Faça a vontade. O que é sacrificar a Deus? É você fazer a vontade de Deus e não a sua vontade. Aí você está sacrificando a Deus. E obedecer é você fazer aquilo que Deus quer que você faça. Isso você está obedecendo a Deus. E fé é tudo aquilo que cremos, daquilo que esperamos, e a prova daquilo que não vemos. Ou seja, a fé é a prova de que Deus existe. É a fé. É a prova de que Deus existe. É a fé. E sem fé, você pode ter certeza, você não vai, é impossível você agradar a Deus. Então, tenha fé, obedeça a palavra de Deus, porque assim como Deus honrou Abraão pela fidelidade e obediência à palavra dele,
Deus também vai te honrar se você ter fé, obedecer e sacrificar. Jesus, em Filipenses 4, 6 e 7, diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede, é superior, ou seja, é superior a todo o entendimento, ou seja, supera todo tipo de entendimento, que supera todo tipo de entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém? Ou seja, porque eu passei isso para você? Porque quando você obedecer, ter fé, acreditar em Deus, obedecer e sacrificar, ser fiel a Deus, eu tô falando esse versículo para você. Isso também vale para mim, né? Porque muitas das vezes, eu não vou mentir para vocês, eu ando ansioso. Isso também vale para mim. Deus não tá falando só para você. Tá falando também para mim. Eu também aprendo na hora da pregação. Então, tá falando isso também para mim, pra gente não ficar ansioso, mas sim em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Ação de graças é ofertas, ou seja, em oração e você agir na fé, ação de graças, você agir, ou seja, da sua oferta, ou melhor, o que o Espírito Santo disser, o que Deus te tocar para você dar, a oferta, dê a oferta e apresente seu pedido, o que você quer que Deus te ajude na sua vida, o que você quer, e não fique ansioso. Espere em Deus, não fique ansioso. Não fique ansioso, porque se a ordem de Deus para sua vida foi falar sim, você vai conseguir, numa barreira que fique em pé do sim de Deus. Mas agora, se Deus falar não, compreenda que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deus sabe o que faz, principalmente na vida daqueles que o temem. Deus sabe o que faz. Deus não vai te levar para um corpo espinho, para um lugar cheio de cheio de corpo espinho, sem ter um propósito para você. Não, Deus não é maldoso. Deus cuida dos seus. E para fechar esta pregação, eu vou ler João 14, 1 a 3, né, para fechar essa pregação. Olhe o que Jesus nos promete se você ceder, se você se entregar para Ele, se você confiar, obedecer a palavra dele. Está em João 1, 3. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai, porque ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Tá escrito isso. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Então, você tem que ir em Jesus, você tem que acreditar, você tem que acreditar em Jesus como o único e salvador da sua vida para ir até Deus. Ninguém vai ninguém vai a Jesus, ao Filho. Ninguém vai ao Pai senão ao Filho. Porque Jesus, o Espírito de Deus e o Espírito de Jesus são colados. São um só. O Espírito dos dois são um só. E o Espírito Santo são que juntam o Espírito dos dois. É a junção do Espírito dos dois dentro de você. Então é Deus dentro de você. Então não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim,
eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar o lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Então, meu caro, minha cara, esta é a promessa de Jesus para a gente. Esta é a promessa de Jesus para o seu povo. Jesus prometeu isso. Ele vai cumprir porque ele é de palavra. Ele vai preparar. Ele está preparando um local para todo o teu povo. E lá, não se preocupe. Vai ter um espaço para mim. Será que vai ter um lugarzinho para mim? Não se preocupe. Porque Jesus fala: na casa de meu pai há muitos aposentos. Muitos. Para todos nós. Todos aqueles que creem nele. Então, seja de Deus. Confie em Deus. O que você está perdendo muita coisa. Para que você desfrute da grandeza de Deus na sua vida, você tem que ser dele, você tem que se entregar e confiar nele. Então, é isso, pessoal. Fiquem com Deus e que Deus te abençoe. Tchau.